Agora com as informações do Cruzeiro. O Emerson Pansieri está por aqui. Tudo bem, Pansi? Tudo ótimo, Léo Figueiredo. Um abraço para você e para o Edu Pansi. Me explica uma coisa. O Cruzeiro está aí com o radar ligado, procurando um zagueiro. E o radar apitou lá no futebol inglês, Pansi? Léo, o Cruzeiro... Todo mundo sabe que o Cruzeiro ainda não fechou o pacotão de negociações, né? De contratações. O Cruzeiro está no mercado, o Cruzeiro procura jogadores para a temporada, o Cruzeiro contratou Zé Ivaldo, contratou Rafa Silva, contratou Veron, Dineno, Lucas Romero, hoje confirmou o terceiro goleiro, o Léo Aragão, jogador revelado pelo Bragantino, mas o Cruzeiro quer assim mais um atacante, quer um volante, quer um zagueiro. E aí, o Luizão é um jogador que foi monitorado pelo Cruzeiro e São Paulo, tá no West Ham da Inglaterra, lembra dele? Muito pouco. Também pouco. Me recordo Muito jovem, 21 anos. Ele participou da temporada do São Paulo da 21-22, né? Do ano de 21 para 22. Eu peguei os números dele hoje mais cedo também. Isso aqui não tô igual o Simões de cabeça, não. Eu tive que estudar para me lembrar do Luizão. Jogou Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, mas saiu jovem. No West Ham, essa informação é importante, ele fez jogos, mas pelo time sub-21 lá, né? Pelo time jovem do West Ham. Surgiu como uma grande revelação do futebol do São Paulo, né? E como você bem destacou, chegou a participar de jogos pelo profissional do São Paulo, foi negociado, e no West Ham não foi ainda um jogador, vamos colocar assim, na plenitude, né? Como o Matheus Pereira, vamos dar um exemplo assim, que chegou a jogar grandes partidas de Premier League e tudo mais, mas está sendo monitorado pelo Cruzeiro, só que a pedida do West Ham é muito alta, Léo. Então inviabiliza uma contratação de um jogador nesse perfil. É um jogador jovem, um jogador que tem ainda o mercado ainda lá fora, e é uma grana muito alta, cerca de 5 milhões de euros, dá mais ou menos 27 milhões de reais. Essa apuração aí do nosso Thiago Matar e do Hugo Lobão, do itatiaisport.com.br, mas mostra, Léo, é um indicativo que o Cruzeiro quer um zagueiro. Du, nesse momento a análise de desempenho trabalha muito, né? Porque se te perguntasse aqui, Du, vamos indicar um zagueiro pro Cruzeiro, talvez a gente não pensasse no Luizão. Não. Tem muitos jogadores que saíram cedo e talvez o foco seja esse. Mas se não conseguir comprar, talvez um empréstimo, né? Não tá jogando lá, às vezes você tem interesse de que vem pra cá, se for titular no Cruzeiro, pode se valorizar. Eu acho que a grande notícia nisso aí tudo é que o Cruzeiro tá atrás de um zagueiro canhoto ou um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. Que é o caso do Luizão, que é jovem, o Departamento de Análise de Mercado foi buscar esse nome, foi encontrar, lembrou-se do Luizão, e eles estão ali para isso, ganham muito bem. Aliás, são setores que trabalham lado a lado na Toca da Raposa, o Departamento de Análise de Desempenho, de Análise de Mercado, e nas salas da frente estão Gabriel Lima, Pedro Martins, com todo o Departamento de Futebol ali na região central da sala, tudo integrado, é muito legal. Mas a grande notícia, e que o torcedor agora fica na expectativa, é que o Cruzeiro está no mercado atrás de um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. Pelo lado direito tem o Zé Ivaldo, que a gente imagina será o titular. Agora, provavelmente o Larcamon vai, nesse início, utilizar quem ele tem no elenco. São Neres, João Marcelo, Lucas Oliveira, mas o clube está no mercado atrás de um outro zagueiro. Fica a dúvida, vai ser para compor elenco ou o Cruzeiro já está no mercado atrás de um zagueiro para ser titular, para jogar pelo lado esquerdo ao lado do Zé Ivaldo? Eu acho que o Luizão seria um perfil para chegar e jogar. Eu imagino que sim. Cara que jogou pelo São Paulo, né? Que foi para jogar na Inglaterra. Agora, que realmente precisa de zagueiro, precisa. Fala, Pansi. Falo sim. Então, o Cruzeiro segue monitorando oportunidades. E eu vou até trazer uma situação que muita gente está falando nas redes sociais, que é do Gustavo Henrique, do Valladolid. E até foi um tema que nós falamos ontem aqui no Bastidores. E o Cruzeiro, ele tem, o Ronaldo tem o Cruzeiro e tem o Valladolid. Mas, por exemplo, mas o Paulo Vitor veio, entre aspas, para o Cruzeiro e não está vindo o Gustavo Henrique. O Cruzeiro não opera só com as duas equipes, né? Ele tem outras negociações no futebol. E, Léo, quando o Cruzeiro trouxe, por exemplo, o Vital, o ano passado, ele veio de graça, né? Ele veio de graça numa condição favorável para o Cruzeiro. E aí, uma possibilidade talvez de passar algum atleta do Cruzeiro não aconteceu, né, para o Corinthians. E aí vieram
e foram na Espanha, fizeram um acordo com o Gustavo Henrique e contrataram, né? No caso, o Corinthians, o jogador. Então é só para explicar, porque senão cria uma tempestade em copo d'água de algo que é muito normal no futebol, contratar jogadores e fazer operação. Já que o Ronaldo tem 2 times e ele pode fazer esses negócios, por exemplo, o Breno chegou a fazer uma espécie de estágio, o Breno Teixeira, que hoje está na Bulgária, na equipe do Valladolid, não ficou, não vingou, e aí foi colocado numa negociação em outro time. Então isso é muito normal no futebol. Só pra gente explicar, porque hoje foi tema nas redes sociais. O Cruzeiro quer sim buscar um zagueiro, não tá com pressa, não tá precisando fechar o elenco, por exemplo, pro jogo contra o Vila, mas que vai buscar um jogador para esse início de ano e precisa resolver, por exemplo, Léo, a situação do João Marcelo, que terminou o ano bem e tá emprestado pelo Porto. Odô, me parece, né, um raciocínio lógico e muito óbvio, acho que a torcida tá certa. Se o Gustavo Henrique é jogador do Valladolid, que também é do Ronaldo, ele tá indo pro Corinthians, eu também faria essa indagação. Pô, será que pro Cruzeiro o Gustavo Henrique não serve? Porque ele é um bom zagueiro. Ele saiu do Flamengo muito queimado, mas ele é um bom zagueiro. Agora, Pansieri tá trazendo trâmites aí de negócios que o Cruzeiro meio que tava devendo um jogador pro Corinthians. E o Corinthians quis lá no time do Ronaldo, o Cruzeiro viu a oportunidade de ficar livre desse negócio. Mas que se o Gustavo Henrique seria um bom zagueiro pro Cruzeiro, seria. Seria, o torcedor tá no direito e é completamente plausível. Os dois times têm o mesmo dono. Claro, esse questionamento do torcedor é absolutamente correto. O Ronaldo é dono do Valladolid e do Cruzeiro. A gente tá falando aqui do Cruzeiro atrás de um zagueiro. O Gustavo, ele joga mais pela direita, mas já jogou muitas vezes pelo lado esquerdo também, então ele poderia fazer o lado esquerdo. E ele tá na mesma empresa, vamos dizer assim. Era só pegar um avião e trocar de lugar. De setor. Exato, de setor, pois é. Mas existem negócios. O futebol, ele é feito de negócios e o Gustavo está sendo envolvido em outro negócio que essa empresa, que as empresas do Ronaldo precisa fazer, com outro clube, não com o Cruzeiro. Mas o torcedor que fez o questionamento, ele não está errado, não. E acho que o intercâmbio, ele é válido. Mas é bom deixar que o intercâmbio tem que ser, né? Ele tem que ser muito saudável. Não pode ser pura e simplesmente vai de cá pra lá, vai de cá pra... Por exemplo, muitos torcedores citaram a SAF do Botafogo, porque o John Textor pegou o Lucas Perry, né? Mandou pra lá, e o Adrielson, 2 destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro, foram pro Lyon. E um jogador do Lyon pode vir pro Botafogo. Eu acho que isso pode acontecer, mas isso não significa que você só vai fazer negócio com os seus times. Então, eu entendo e acho que, se tiver tempo de desfazer o negócio com o Corinthians, mandar o Gustavo Henrique pro Cruzeiro, Ronaldo podia fazer, que seria bom. Ora, se existem trâmites de negócio aí que impedem que isso aconteça, faz parte do futebol. E pode até não ter, viu? Pode até não ter, vamos colocar assim. Eu tô lembrando de uma situação que foi colocada na época do Vital, eu sei disso. Mas pode ser alguma outra questão. Vai saber se tem... Aí depois eles vão operar algum outro atleta e vai... Enfim. Se o Valladolid tá de olho em um jogador do Corinthians. Que pode estar também, né? Nós estamos falando de 2 clubes que são... vamos colocar assim, hoje estão ativos no mercado contratando, então, mas eu só me recordo que teve sim essa possibilidade, e aí talvez o Cruzeiro falou assim, opa, aqui não vai mexer. Eu não tenho ninguém aqui no elenco pra gente tirar. Esse tipo de cobrança é absolutamente normal. O Ronaldo tem que saber conviver com isso, Gabriel Lima, porque o Ronaldo comprou o Cruzeiro, né? Se não quisesse cobrança, comprasse uma equipe pequena do interior. O Valladolid? De Série C, mas comprou o Cruzeiro. Com todo o respeito lá, mas o Valladolid é um time pequeno da Espanha. Comprou o Cruzeiro, meu amigo. Você vai ter cobrança e vai ter questionamento o tempo inteiro. E o Gustavo Henrique caberia aqui. Então eu acho que o torcedor tá correto nessa indagação. Pansieri, fala mais do Cruzeiro, Pansi. Falo sim, Léo, e o Rafa Silva, que ontem chegou ao Cruzeiro, né? Teve até esse combinado com a própria diretoria de futebol do Clube Celeste, que não se apresentaria na sexta, se apresentaria ontem, já participando também das atividades com os companheiros na Toca da Raposa, assim como o Léo Aragão, jogador que eu mencionei na primeira participação, antes do intervalo, que chega para ser esse terceiro goleiro do Cruzeiro. O Cruzeiro tem o Rafael Cabral, Anderson e agora o Léo Aragão. O Cruzeiro, muita gente não lembra, mas ele passou, na verdade, ele liberou o Gabriel Mesquita para o Operário de Ponta Grossa. Ele era o terceiro goleiro, sempre ficava ali no aquecimento, para que
quem acompanha os jogos também no Mineirão, faziam ali o aquecimento o Rafael Cabral, o Anderson e o Gabriel Mesquita, que seguiu a vida dele. Deixa eu trazer informação também, Léo, sobre a apresentação dos reforços para a imprensa. Amanhã estaremos na Toca da Raposa, o Cruzeiro fazendo essa apresentação presencial para os jornalistas, então a Itatiaia vai estar lá, acompanhando tudo de perto. Gabriel Veron, atacante que veio emprestado do Porto, e também o Rafa Silva, que eu mencionei anteriormente, eles sendo apresentados, e aí o Cruzeiro vai fazer também ao longo da semana, outros jogadores vai fazer outras apresentações. Tá todo mundo querendo saber o dia do Romero, né? Porque é vamos colocar assim, o grande desejo do torcedor que foi concretizado a contratação do Romero. Por falar nele, Léo, foi bem legal, ele deu uma declaração utilizando as redes sociais e disse que o Pedro Martins, diretor de futebol do Clube Celeste, foi preponderante para que essa negociação acontecesse. Eu falei muito aqui durante as últimas semanas do Nicolás Larcamon sendo um incentivador, né? Porque conhece o atleta, estava com ele no Leão, mas, segundo as palavras do Romero, nesse vídeo que ele fez, nessa mensagem que ele fez nas redes sociais, o Pedro Martins deu confiança para que ele também abandonasse um projeto, né, saísse de um projeto, o Cruzeiro bancasse isso também e trouxesse ele para a Toca da Raposa para ser jogador nesse meio-campo do time celeste. Uma outra questão também é que o Cruzeiro amanhã entra em campo, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem duelo contra a União FC, essa partida no Nogueirão, às 5h15 da tarde. O Cruzeiro venceu o Palmas, empatou com o Nova Mutum, a equipe do técnico Fernando Seabra, que hoje fechou a preparação para esse confronto, e lá também está sendo monitorado esses garotos pelo time principal do Cruzeiro, com o Larcamon também de olho nessa garotada, porque muitos, quando chegarem ao clube, né, após essa disputa, vão fazer aquela integração que já era feita com Pepa, com Pessolano, foi assim com o Paulo Tuori e o próprio Seabra, com o Zé Ricardo. Muitos vão treinar no time principal e não no sub-20, e isso vai sendo dividido entre os dias para que eles tenham contato com essa moçada aí de cima do principal do Cruzeiro.